Árvore de Natal e guirlanda, por que alguém comprometido com a autenticidade cristã não deve usar esses elementos? Vivemos em um mundo de ruído e confusão. Todo ano nós somos levados por uma corrente de consumismo e sentimentalismo que ironicamente desvia o olhar de quem realmente importa, que é Jesus. A nossa fé não pode ser cega, ela deve ser reflexiva e deve ser obediente. Muitos costumes que abraçamos no Natal não celebram Cristo, mas diluem a pureza da nossa adoração. Hoje, vamos à palavra para entender por que a separação dos costumes pagãos é vital para a saúde espiritual do crente. Olha, Israel estava entrando em Canaã, um território culturalmente e religiosamente saturado. Havia altares, colunas, postes ídolos, um tronco de árvore ou estaca de madeira que era esculpida ou decorada, e também uma árvore viva, frequentemente sobre as quais os rituais eram realizados, como nós encontramos em 1 Reis 14, 23, que eram símbolos físicos de culto a divindades da fertilidade e da guerra, conhecidos por Asera e Baal. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 5, o Senhor ordena ao seu povo: antes assim lhes fareis, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Por que Deus manda destruir aqueles símbolos físicos e não apenas ressignificá-los? Porque Deus quis proteger seu povo de duas razões fundamentais ligadas às influências neurológicas, sociológicas e psicológicas na espiritualidade deles. Essas razões são, primeiro, princípio da contaminação. Um objeto ligado a um culto estranho carrega uma memória histórica e espiritual. Deus sabe que a visão do símbolo, o estímulo neurológico, e a tradição ligada a ele, o reforço sociológico, são poderosíssimos. Por isso, a presença do símbolo contamina a pureza da adoração. Segundo, a psicanálise da idolatria. O ser humano tem uma inclinação natural, uma neurose espiritual, a se apegar ao que é visível e material. Se Israel permitisse que os símbolos ficassem, a porta para o retorno ao culto pagão estaria sempre aberta. Deus exige a destruição para cortar radicalmente essa tendência à idolatria. Amados, se Deus exigiu a destruição dos símbolos no Antigo Testamento para proteger a pureza, como podemos, no Novo Testamento, adotar símbolos que têm origens em rituais que não celebram o nosso Deus? O símbolo é o risco. O poste ídolo, ou a Asera de Canaã, era um símbolo de fertilidade e vida. A chamada árvore de Natal possui a mesma essência pagã em sua origem histórica. Ela remete a rituais pagãos de cultos germânicos e nórdicos do solstício de inverno, chamado Yule, que celebrava a vida que resistia à morte e à escuridão, e a adoração a Yggdrasil, representada por um pinheiro, árvore perene que resiste ao inverno e que teria o poder de conectar os 9 mundos e sustentar o universo. Os povos nórdicos decoravam essas árvores para homenagear a Mãe Terra e entidades da natureza, vendo-as como pontes para outros mundos. Esta similaridade não é coincidência, mas sim sincretismo, que é a prática de fundir ou adotar elementos de uma religião pagã para cristianizá-los. A igreja, historicamente, adotou a árvore para facilitar a conversão, mas ao fazer isso, introduziu a contaminação pagã na celebração do nascimento de Cristo. Foi o que fez, por exemplo, São Bonifácio, no ano de 723 d.C., ao substituir árvores pagãs por um abeto, ou pinheiro, decorando-o com maçãs e velas para simbolizar o amor de Deus e a luz de Cristo, transformando-o em um símbolo cristão. É por isso que rejeitamos a árvore de Natal. A ideia de que o pinheiro representa a vida que resiste ao inverno é um conceito lindo, mas nada tem a ver com Cristo, e sim com o antigo costume pagão. Ela não é um símbolo bíblico de adoração.
é uma tradição de origem pagã que foi sincretizada. A nossa adoração deve ter sua fonte pura em Cristo e na Escritura, a Bíblia Sagrada, e não em um costume que ecoa rituais de deuses estranhos, não é mesmo? Esse posicionamento não se trata de ser legalista, mas de ser prudente, emocionalmente inteligente, porque o amor ao Senhor nos leva à cautela espiritual. Lá em Jeremias capítulo 10, versículo 2 a 4, nós recebemos a advertência profética relacionada à vaidade dos costumes estranhos. Diz-nos a palavra de Deus no verso 2: Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações. Olha, o verbo aprender aqui nesse texto, lamad, é mais do que apenas saber, é adotar e imitar. Jeremias está então advertindo o povo de Deus contra o sincretismo de Babilônia. O mundo sempre terá seus caminhos, rituais, modas, símbolos, mas o crente deve diferir. A pressão social para a conformidade ela é imensa. É fácil para a igreja adotar costumes bonitos e populares para não ser vista como diferente ou fundamentalista. Mas a santidade é a diferença. Nos versículos 3 e 4, o profeta da parte de Deus diz: porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque a madeira, obra das mãos do artífice, com o machado, e com a prata e o ouro a enfeitam. A semelhança aqui ela é inegável. O profeta descreve a fabricação e decoração de um pedaço de madeira cortado do bosque, enfeitado com prata e ouro, fixado por pregos. Isso descreve a árvore de Natal moderna, seja ela um ídolo ou um símbolo cultural. O profeta Jeremias chama esses costumes de vaidade, que significa vazio, fútil. Eles são caros, prata e ouro, e envolvem esforço, obra de artífice, mas não têm valor espiritual eterno. A motivação, o lucro comercial, o sentimentalismo vazio, anula o valor da ação. Qual o significado espiritual dos símbolos não bíblicos? Precisamos entender isso. A árvore de Jeremias 10 é um símbolo de vaidade e conformidade ao caminho das nações, como ele diz. O ponto de contato espiritual está na inversão da adoração. Em vez de nos concentrarmos no humilde nascimento de Cristo, concentramos-nos em um ícone visual que nos liga a rituais ancestrais. E ainda tem a apropriação disso pela exploração econômica que colocou o foco em presentes e consumismo, em dar presentes obrigatórios, criando a prática do amigo oculto que transforma o 13º salário, fruto do trabalho do homem, em um mecanismo de extração de valor, levando muitos crentes a ferirem a ética cristã, pois nossos recursos, no caso o 13º, devem ser usados com sabedoria para o futuro da família ou para a verdadeira caridade através da igreja. Ser constrangido a participar do amigo oculto é ser forçado a desperdício, dinheiro, tempo, emoção, em nome da convenção social. O cristão, entretanto, deve ser livre para ser generoso quando e como quiser, sem listas ou sorteios que o obriguem a isso. Nossa mensagem como cristãos comprometidos com viver a autenticidade do Evangelho deve ser pura para que não haja tropeço. O meu papel como pastor é proteger o rebanho de Cristo, a igreja, do sincretismo e do consumismo desenfreado. Nosso Natal deve ser uma celebração expositiva do Verbo encarnado, conforme João 1,14, e da graça, conforme Tito 2,11, e da justificação. Ensinar a palavra, cantar hinos de louvor, servir ao próximo, isto é a nossa celebração. A pureza da adoração exige a separação dos costumes de origem pagã, Deuteronômio 7,5, e a rejeição da vaidade e conformidade dos costumes das nações, Jeremias 10, 2 a 4. Romanos 12, 2 diz: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdadeira liberdade do cristão
não está em poder fazer o que todos fazem, mas em ter a coragem de fazer o que agrada a Deus. Então seja você o líder espiritual em sua casa. Troque a árvore decorada por uma leitura diária da palavra em família. Troque o amigo oculto por capacitar a igreja a exercer benemerência, sustentando com cestas básicas, remédios, calçados, brinquedos, roupas, os que realmente são necessitados. Muitos dizem assim: mas sempre fizemos isso. Todos os pastores antes estavam errados, só o senhor agora e uma meia dúzia de pastores hoje é que estão certos? Olha, esta afirmativa ou esta questão, ela é bastante interessante. Quando eu era criança, uma mulher não podia entrar numa igreja com calça comprida. Isso era tido como pecado, errado. Usava-se até alguns textos bíblicos, tirando-os do seu contexto com o pretexto de afirmar aquilo que a interpretação da época apresentava. Errado. A arqueologia, o estudo da língua, do costume, o entendimento do contexto daquela época em que o texto bíblico foi escrito, abriu os olhos para enxergarmos que aquilo era, na verdade, um fundamentalismo errado, como todo ele o é. É uma compreensão equivocada daquilo que o apóstolo Paulo estava falando quando estava ali dizendo que não era decoroso que a mulher vestisse ou se vestisse parecida com o homem. Pois bem, não é a mesma coisa aqui. Na verdade, nós estamos fazendo um resgate da verdade para a santidade. Olha o que estamos vivendo hoje em termos de sociedade. Estamos vivendo aquilo que a palavra de Deus diz, que haveria tempos em que chamariam os homens o que é errado de certo e o que é certo de errado. Não é isso que a gente está vendo na sociedade? Por exemplo, onde estão os referenciais bíblicos do que é família? Quantos são os cristãos que hoje estão vivendo amasiados em vez de estarem casados, porque foi criado um dispositivo legal para conferir as pessoas que no meu tempo de garoto chamavam de amantes como sendo casados, embora de fato nem juridicamente o são. A sociedade está eivada de corrupção. E essa corrupção ela entrou no meio cristão. E nós, que chamados somos evangélicos, muitas vezes batemos no peito e apontamos os católicos por suas práticas, dizendo que eram erradas e pecaminosas, quando nós mesmos trouxemos e mantivemos muitas dessas práticas ainda no nosso contexto de vida espiritual e até de igreja. Por isso, eu conclamo você a voltar à palavra de Deus, não por um fundamentalismo emocional, mas por um compromisso ético, moral e, acima de tudo, espiritual com a verdade eterna da palavra de Deus. Vamos para frente? Agora eu quero responder algumas perguntas que me foram feitas a respeito desse tema. A primeira pergunta é: mas a árvore só representa a vida eterna em Cristo? É um símbolo batizado. Que é mal há nisso? Olha, a intenção é linda, mas a fonte é a questão. O Evangelho nos ensina que Cristo é a única fonte e o único símbolo da vida eterna. João 14,6. A árvore perene ou pinheiro já era um símbolo de vida e fertilidade nos cultos pagãos do Yule e na adoração à divindade nórdica chamada Yggdrasil. Adotar um símbolo pagão e ressignificá-lo é sincretismo, não é santidade. Por que usar o símbolo contaminado quando a Bíblia nos dá a ceia do Senhor e o batismo como os nossos únicos rituais simbólicos ordenados pelo Senhor? Outra questão que recebi diz assim: não faz mal, é só um costume da família e das crianças, é inofensivo. Olha, o que é inofensivo para a mente adulta pode ser contaminador para a fé e o inconsciente da criança.
O Deus de Israel é ciumento. Êxodo capítulo 34, versículo 14 diz isso. E ele nos chama à separação, 2 Coríntios 6, 17. Os profetas alertaram contra a adoção de costumes pagãos por serem vaidade e cilada, como diz Jeremias, capítulo 10, versículo 2 a 4. O mal não está na madeira, mas na origem e na transferência de foco que tira a atenção da pureza de Cristo. A terceira questão diz: ninguém adora o Papai Noel, ele é só para divertir as crianças. Olha, mesmo que não haja adoração formal, a figura do Papai Noel cria uma competição inconsciente com Jesus Cristo. Veja só, ele é apresentado como onisciente. Ele sabe quem foi bonzinho, por isso ele vai presentear aqueles que foram bonzinhos. Ele é onipresente, porque ele entrega presentes no mundo todo em uma noite só. E ele é também a fonte mágica da provisão. Isso desvia o coração da criança da verdadeira fonte de toda a bênção e generosidade, que é Deus Pai e o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso não devemos fazer uso dessa imagem, desse elemento, nem mesmo de forma lúdica. Quarta questão diz assim: dar presentes é imitar os magos que deram a Jesus. É um ato de amor. Sim, o ato de dar é bíblico e um reflexo da generosidade de Deus. João 3,16 diz isso. No entanto, o dar forçado ou a troca compulsória, como no caso do amigo oculto, perde o valor. Os magos deram a Jesus, o rei, de forma voluntária e sacrificial. O modelo atual é movido pela obrigação social e pelo lucro comercial drenando o 13º salário. A generosidade bíblica, ela é anônima, ela é intencional, conforme Mateus 6, 3 e 4, e é focada na necessidade do próximo, não na convenção social. Quinta questão: o Natal é a única oportunidade de reunir a família. Por que ser tão rígido? Olha, a Bíblia nos ensina a amar e reunir a família todos os dias, não apenas em uma data sincretizada. Se a única data que une a família é aquela cheia de símbolos pagãos e consumismo, então precisamos rever as prioridades. Use a data para uma reunião focada na palavra e no testemunho, aproveitando a presença familiar para pregar a mensagem da encarnação de Cristo de forma pura. Não há nenhum problema se você reúne a família, a mesa decorada com até mesmo velas e adornos, desde que não sejam esses elementos que são do sincretismo religioso, para com a família celebrar em gratidão pelo nascimento do Senhor Jesus, ainda que não tenha sido ordenado na Bíblia que nós o fizéssemos. Nenhum problema. O que não devemos fazer é associar esses elementos para a nossa devoção. E também o Natal não deve ser a única oportunidade de reunir a família. Outra questão ainda é: se eu não tiver a árvore, vou ser visto como fundamentalista ou legalista. E eu não quero ser visto assim. Olha, amados, nossa preocupação não deve ser a opinião do mundo ou o rótulo de legalista, mas a aprovação de Deus. O legalismo, ele foca em regras humanas. A santidade foca na obediência à revelação de Deus. Estamos rejeitando a árvore não por regra, mas por princípio de pureza e fidelidade à Escritura Sagrada. A coragem para ser diferente é o verdadeiro testemunho. Não é isso que diz Romanos 12, 2? Que sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento, não nos fazendo parecer com o mundo e não nos deixando levar pelas pressões do sistema que rege a sociedade? Outra questão ainda é aquela que me é dita assim: eu acho que tudo isso que o senhor fala não tem nada a ver. Se estamos comemorando o nascimento de Cristo, o que importa é a intenção do que estamos fazendo. E Deus sabe. Não tenho que dar satisfações a ninguém. Isso é entre eu e Deus. Olha, essa objeção é muito comum e ela toca no cerne da teologia da adoração, que é a relação entre a intenção subjetiva do crente e a obediência objetiva à palavra de Deus. Ela é muito sincera e apresenta um ponto que todo cristão valoriza: a liberdade
e o relacionamento pessoal com Deus. É verdade que Deus vê o coração. 1 Samuel 16:7, a gente vê isso. E nossa salvação é, de fato, um assunto entre nós e Deus. No entanto, a Bíblia nos ensina que quando se trata de adoração e práticas de fé, a intenção nunca pode anular a obediência e a revelação de Deus. Vamos analisar biblicamente essa ideia de que a intenção basta. A intenção humana não anula a ordem divina. O maior exemplo disso está em Caim e Abel. Encontramos lá em Gênesis 4, 3-7. Ambos tinham a intenção de adorar a Deus e trouxeram ofertas. Caim trouxe apenas uma oferta do fruto da terra, verso 3, sugerindo assim algo genérico ou de qualidade inferior. Já Abel não. Trouxe, diz o texto, os primogênitos do seu rebanho e da sua gordura, verso 4, indicando excelência, primícias, reverência. Deus rejeitou Caim porque a qualidade da sua oferta e a atitude do seu coração não honraram a ele. A excelência e a atitude impulsionadas pela fé foram a chave para a aceitação de Abel, conforme confirmado em Hebreus 11:4. A boa intenção de Caim foi rejeitada, porque não foi acompanhada de excelência e obediência à reverência devida a Deus. A adoração aceitável não é definida pelo que eu sinto ou eu acho, mas pelo que Deus exige em termos de excelência, pureza e reverência. E Ele exige que não misturemos a sua glória com as vaidades das nações. Há ainda o perigo de confundir liberdade com licença. O apóstolo Paulo abordou isso extensivamente em 1 Coríntios 10, ao falar sobre comer carne sacrificada a ídolos. Ele disse que, embora tenhamos a liberdade em Cristo, a carne em si é neutra, essa liberdade deve ser sempre avaliada por dois critérios. Edificação, ele diz no versículo 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E consciência do próximo. Se a minha liberdade faz meu irmão tropeçar, ou se ela parece que estou adotando costumes pagãos, então eu devo renunciá-la. No caso da árvore de Natal ou da guirlanda, o problema não é a madeira em si ou os elementos que compõem ali a guirlanda, mas o costume. O costume é de origem pagã, Yggdrasil, Yule. Ao adotarmos esses costumes, estamos dando um mau testemunho e nos conformando com o mundo, Romanos 12:2, em vez de nos separarmos. A nossa liberdade não pode ser uma licença para o sincretismo. E há ainda a ordem de destruir e não de ressignificar. Como nós vimos em Deuteronômio capítulo 7, versículo 5, quando Israel entrou em Canaã, Deus não disse, vocês podem pegar os postes ídolos de Azera e dar a eles um novo significado religioso, desde que a intenção seja boa. Não. A ordem foi clara e radical. Destruireis, quebrareis, cortareis e queimareis. Deus manda destruir e não ressignificar por duas razões interligadas. Primeira, contaminação psiconeurológica espiritual do objeto ligado ao culto a deuses estranhos era poderosa demais para ser neutralizada por uma boa e mera intenção humana. O objeto em si torna-se um ponto de contato que atua na mente e atua no espírito. Segundo, consequência espiritual e legalidade. A desobediência, reter ou adotar o que é contaminado, cede legalidade a Satanás, dando-lhe lugar, conforme Efésios 4:27, para roubar, matar e destruir, como diz João 10:10. O exemplo bíblico de Acã, lá em Josué 7, é um alerta. A presença de um único objeto proibido, o anátema, no acampamento, trouxe derrota e juízo sobre toda a comunidade. Nenhum de nós quer isso. E ao afirmar, isso é entre eu e Deus, embora a salvação seja pessoal, a sua vida de fé e adoração acontece dentro de uma comunidade. O Evangelho nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo,
conforme está em Mateus 5, 13 a 16. Se você adota costumes que o mundo adota, como você dá um testemunho de que é diferente, uma nova criatura em Cristo, conforme 2 Coríntios 5, 17? Afinal, o seu batismo não serviu para testemunhar que você morreu para quem você era? Aquele que seguia o mundo, o sistema que rege a sociedade? A nossa fé, ela é para ser vista e para edificar os outros. A ideia de que não devo satisfações a ninguém, isso é só entre eu e Deus, isso é entre eu e Ele, ignora o mandamento de amar o próximo e de não fazer nada que o faça tropeçar, nem de ser sal e luz para o mundo, ordenado por Jesus em Mateus 5, de 13 a 14. Em resumo, irmão, irmã, a adoração aceitável a Deus exige uma intenção pura, o que você tem, aliado a uma obediência bíblica, o que Ele ordenou. Não celebremos a Cristo com os costumes do mundo, mas com a pureza e a clareza da sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus se sinta feliz ao ver você vivendo uma expressão de fé cristã, certa, verdadeira, comprometida com a palavra de Deus e não influenciado por sistema que rege a sociedade e que é cheio de corrupção e que Satanás se utiliza para conseguir minar a nossa fé, o nosso vigor e a nossa saúde espiritual. Que Deus abençoe você. Vamos para frente?